Olá, pessoal. Tudo bom? Espero que todos estejam com saúde, né? Estamos passando por essa pandemia da Covid-19, dando sequência a essas videoaulas que vão funcionar como guias para a formação de vocês, fazendo igual às outras disciplinas, né? A oftalmologia não seria diferente. Vocês vão ter depois um momento de discussão com o professor na plataforma Teams, que foi a escolhida pelo SESMAC. E, como eu disse, essas aulas, essas videoaulas vão ser resumos, né, para ajudar vocês nesse período de afastamento, de isolamento social. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, esta aqui é a minha formação e vamos dar sequência à nossa conversa de hoje. Vamos conversar hoje sobre as principais alterações oculares encontradas em doenças sistêmicas. Lógico que a gente não vai conseguir esgotar todo o tema. De fato, vamos falar sobre as principais, aquelas que no dia a dia da formação médica de vocês vão ser interessantes. Para não ficar um decoreba, nós, na primeira parte dessa nossa conversa das alterações oculares sistêmicas, a gente vai conversar, vai relembrar a vocês temas que já foram abordados aqui, em outros momentos, e até mesmo por outros professores, com as principais partes do olho e as suas principais alterações que tenham correlação com doenças sistêmicas. Na sequência, vamos falar especificamente das doenças e começar a citar, correlacionar essas alterações para ficar mais dinâmico, não ficar um decoreba pelo decoreba, tá certo? E nesse contexto, né, da visão, a visão está para além dos olhos, né? Então existem estruturas, anexos que fazem parte do sistema visual e dentre estes anexos estão as pálpebras. Pois bem, as principais alterações oculares, palpebrais, especificamente falando, de doenças sistêmicas, vou citar aqui duas, madarose e poliose. O que seria a madarose? Madarose é a diminuição no número de cílios e supercílios, comuns, por exemplo, na doença do lúpus eritematoso sistêmico, da sífilis, da hanseníase. A poliose, por sua vez, é o embranquecimento prematuro e localizado tanto de cílios e ou supercílios. Isso comum em vitiligo, síndrome de Marfan. Repetindo, vamos falar de forma objetiva, só para que vocês relembrem essas estruturas e basicamente relembrem as principais alterações dessas estruturas correlacionadas a doenças sistêmicas. A conjuntiva, nesse contexto, é aquela membrana fina, transparente, que reveste a porção anterior do globo, que seria a esclera, e juntamente também com o revestimento da porção interna das pálpebras. Então, aqui em verde é a conjuntiva palpebral, aqui em azul a conjuntiva bulbar, que reveste a esclera, e a junção delas vai ser o fórnex conjuntival, ou ainda fundo de saco conjuntival. E uma das principais alterações da conjuntiva correlacionadas com as doenças sistêmicas está a conjuntivite. E o que seria a conjuntivite? Nada mais é do que a inflamação da conjuntiva. É comum a gente perceber uma hiperemia, no caso essa hiperemia é mais difusa, e podemos perceber também quimose, que seria um processo de inchaço, né, de edema da conjuntiva, como na conjuntivite alérgica, o paciente vai normalmente estar referindo também prurido, mas a gente também pode perceber outras alterações, pseudomembranas, membranas, como vocês podem ver aqui na figura D, mas o que é muito comum, não posso dizer patognomônico, mas extremamente comum no processo de conjuntivite é a secreção. Então, olho vermelho com a hiperemia difusa com secreção é de se pensar, lógico, em conjuntivite.
São várias as causas da conjuntivite, a gente pode estar falando de conjuntivite viral, bacteriana, fúngica, tóxica, né, alérgica, enfim, a gente deve entender que a conjuntivite está num contexto de diagnóstico diferencial da síndrome do olho vermelho, certo? Uma outra estrutura que compõe o olho é a córnea. Vocês já viram isso também, mas relembrando, é aquela estrutura transparente, né? Ela funciona como se fosse o vidro do relógio, que permite a passagem do feixe luminoso, dando transparência de meios ao olho. Ela é formada por 5 camadas, a mais superficial, o epitélio, e na sequência membrana de Baumann, estroma, membrana de Descemet e a mais interna de todas, o endotélio. E sabendo que o epitélio ele se regenera, enquanto que as outras estruturas ou têm muita dificuldade de regenerar ou não se regeneram. Em outras palavras, estou dizendo que quando a lesão é mais superficial, a tendência é de não deixar sequelas, se ela atingir ali, principalmente se ela atingir o epitélio, enquanto que lesões mais profundas tendem a deixar alguma sequela, alguma cicatriz e, portanto, pode deixar alguma baixa acuidade visual nestes pacientes. Então, um processo inflamatório da córnea é a ceratite. Lembrando que ceratus faz alusão à córnea, ceratite, o processo de inflamação corneana. Então, são vários os sinais e sintomas que o paciente pode referir. Então, é um paciente ainda dentro do contexto do olho vermelho, é um paciente que vai se queixar de irritação ocular, muita fotofobia, e do mesmo jeito que na conjuntivite existem várias etiologias, na ceratite também, nós podemos ter uma ceratite fúngica, uma ceratite viral, uma ceratite bacteriana, uma ceratite tóxica. De certa sorte, a gente pode entender que são várias as etiologias do processo de ceratite. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é justamente que no olho vermelho o paciente pode ter, de fato, conjuntivite, com aquelas características que eu já comentei, mas pode também ter uma ceratite. E chama a atenção que a hiperemia da ceratite é mais perilímbica, é mais próxima ali da córnea, enquanto que a periferia do olho tende a não ter essa hiperemia tão difusa como outrora comentei na conjuntivite. E aqui uma lesão muito típica de um processo viral, né? Uma lesão dendrítica da córnea, uma ceratite herpética, né? O vírus da herpes. Vocês conseguem perceber aqui, foi corado com um colírio chamado fluorescenina, e quando a gente joga aquela luz azul, que é o azul de cobalto, ela floresce, e aí a gente consegue perceber essas lesões bem típicas de um processo de conjuntivite, de ceratite herpética, tá, ok? Uma outra imagem aqui interessante, e também fazendo alusão a doenças sistêmicas com alterações corneanas, são esses depósitos de cobre na membrana de Descemet, uma daquelas membranas mais profundas, como eu comentei, formando o anel de Kayser-Flesch, né? Esse é tipo da doença de Wilson, uma degeneração hepatoventricular da celuloplasmia. Então, vão ocorrer depósitos de cobre na córnea. É bom a gente diferenciar que esse anel de Kayser-Flesch ele tem uma coloração acobreada, justamente por ser depósito de cobre, enquanto a gente pode perceber alguns anéis típicos do envelhecimento que são mais esbranquiçados, né? Que a gente vai diferenciar aí do anel de Kayser-Flesch. E, no caso, esse anel esbranquiçado seria o halo senil. E aqui, anel de Kayser-Flesch. Outras estruturas, repetindo aqui, eu estou só citando, basicamente, só para relembrar vocês, e quando depois começar a falar das alterações, especificamente nas doenças, não ficar tão somente falando o nome da alteração, mas fazendo essa revisão bem sucinta aqui, inicial, a gente pode entender que o branco do olho é a esclera, né? E aderida à esclera existe uma episclera, que é uma membrana que recobre a esclera. Então, tanto a esclera quanto a episclera
pode evoluir com um processo inflamatório chamado de esclerite ou episclerite. É muito comum a gente perceber aqui, a figura mais clássica é essa figura 1, uma hiperemia localizada, em que quando a gente aperta naquela porção, então quando tem a palpação naquela porção específica, o paciente refere dor. Então, uma esclerite, uma episclerite é comumente mostrada nessa figura 1, dita numa forma simples. No entanto, existe, é verdade, outras apresentações. A gente pode ver aqui na figura ao lado uma esclerite já difusa, a gente pode perceber na figura, na imagem aqui inferior, um nódulo, a formação de esclerite nodular, e aqui um quadro até mais grave, uma esclerite necrosante, né? Então, assim, deixando mais exposta as camadas mais profundas no olho, portanto, deixando a estrutura ocular como toda mais comprometida, né? Mais grave, portanto, nessa situação. Na esclerite é muito comum o paciente ter benefício das queixas com o uso de anti-inflamatórios orais. É até característico da história do paciente dizer que tomou algum anti-inflamatório e ela melhorou. E aí a gente vai dando sequência a essa conversa sobre as partes do olho para poder depois correlacionar com as doenças sistêmicas. A gente já falou de algumas das estruturas, falamos da conjuntiva, que não está mostrada aqui nessa imagem, mas falamos também da córnea, e estamos falando agora aqui do trato uveal. Relembrando que o olho pode ser dividido em 3 camadas, aquela camada mais superficial é formada pela córnea e pela esclera, então estaremos diante da camada córneo-escleral. A camada intermediária, chamada de trato uveal, é este propriamente dito, que a gente está conversando agora, ele é formado pela íris, pelo corpo ciliar e pela coroide, também chamado de trato vascular, e o trato interno, que vocês conseguem ver aqui, branco, né? Que seria o trato neurosensorial ou retina propriamente dito. Pois bem, como eu comentei, o trato uveal, mais comumente chamado de úvea, este trato é formado por 3 partes, né? A úvea ela é formada pela íris, pelo corpo ciliar e pela coroide. Então, a íris é aquela parte do trato uveal que dá cor aos olhos. Então, alguém tem olho verde, alguém tem olho azul, justamente porque a íris deste paciente tem esta cor específica. A gente tem também o corpo ciliar, que é uma porção mais intermediária do trato uveal, e tem a coroide, que está lá mais posterior. E um processo de inflamação da úvea seria, na verdade, uma uveíte. Vocês já talvez tenham ouvido falar de uveíte em alguns outros momentos, mas não faziam essa relação direta, essa correlação de qual parte do olho estava inflamado. E, didaticamente, né, seguindo a compartimentalização, ou às vezes uma compartimentalização muito mais acadêmica, para que a gente consiga compreender melhor a classificação da uveíte, a gente pode dividi-la em uveíte anterior, uveíte intermediária e uveíte posterior. Lembrando que a anterior acomete principalmente a íris, a intermediária ali o corpo ciliar e a porção mais anterior da coroide, e a uveíte posterior, a porção posterior ali da coroide. Então, essas são as partes comumente acometidas no processo de uveíte. Lembrando que essa é uma divisão didática e existem algumas situações em que a gente pode ter mais de uma parte acometida, como também todas as partes acometidas, por exemplo, numa panuveíte. Mas a uveíte anterior, ela tem alguns sinais mais típicos, né? Vocês conseguem perceber que a hiperemia da uveíte ela é mais central, ela é mais perilímbica. O limbo é aquela porção que está entre a córnea e a esclera, né? Então, a porção perilímbica mais central, lembrando que a periferia tende a ficar com ou hiperemia mais leve ou ainda sem hiperemia. A gente consegue perceber uma miose, já que a íris está inflamada, ela está contraída, o olho está em miose, o paciente refere dor, refere uma baixa acuidade visual. É muito comum a gente perceber no processo de uveíte uma inflamação
da parte anterior do olho, que faz com que gere assim, um aumento da permeabilidade dos vasos ilianos, que faz com que células inflamatórias caiam justamente na câmara anterior. Vou voltar aqui à imagem, vocês imaginando que os vasos da íris estejam inflamados, essas células, esses produtos inflamatórios podem cair justamente na câmara anterior, aqui fazendo com que o humor aquoso que preenche essa câmara fique mais turvo, né? E pode também, com o tempo, essas células se depositarem na córnea, formando um dos sinais clássicos de uveíte anterior, que é o precipitado cerático, como vocês conseguem perceber aqui nesta imagem. Mais abaixo, a gente está vendo esse humor aquoso bem turvo, e em alguns pacientes chega a formar hipópio, né? Fazer um nível de hipópio na câmara anterior. Então, precipitados ceráticos, flare, são também sinais típicos de uveíte. Precipitados ceráticos são proteínas em células inflamatórias do endotélio corneano, e o flare é o aumento da proteína no humor aquoso, né, devido à quebra dessa barreira dos vasos, né, devido ao processo inflamatório. Mas, como eu tinha dito, a uveíte ela também pode ser intermediária. E ali, em vez das células inflamatórias caírem sobre o humor aquoso, elas vão inflamar, justamente deixar turvo o vítreo. E aí é um típico de uma uveíte intermediária, é uma vitreíte. A gente também pode ver snowball, snowbanks, que são esses acúmulos inflamatórios mais na periferia retiniana. E a uveíte posterior é justamente um processo inflamatório da coroide. Mas como a coroide está muito aderida, muito próxima à retina, é comum, inclusive, a gente ver um processo chamado de corioretinite, que é a inflamação da coroide e da retina. Pode ser devido a um processo inflamatório ou mesmo um processo infeccioso. As duas situações podem provocar uma uveíte posterior. Ao acometer, portanto, a retina, acometer os vasos da retina, acometer a coroide, né? Então essa corioretinite, pode provocar justamente uma baixa acuidade visual nesses pacientes. Então, o processo de uveíte ele pode ser até idiopático, né? Quando o paciente apresenta um caso único, isolado, às vezes com um tratamento sintomático, o paciente recupera e não tem recrudescência, não tem recorrência desses casos, e vida que segue, o paciente apresentou um quadro de uveíte, vamos supor assim, idiopático. No entanto, a gente precisa fazer investigações mais aprofundadas, fazer tratamento não só sintomático, mas sim tratamento procurando a doença de base, fazer, como eu tinha dito, investigações especiais em alguns casos específicos, né? Então, quando a gente perceber uma inflamação granulomatosa, quando de fato a gente conseguir perceber esses precipitados grosseiros, né? Muton fat, então precipitados ceráticos grosseiros na câmara anterior, a gente deve fazer uma investigação específica, porque isso pode ser comum na sarcoidose, na tuberculose, né? Na hanseníase. Em especial, essas três doenças devem ser investigadas nessa situação especial. Quando a gente tiver uma uveíte recidivante ou ainda uma doença bilateral, a gente precisa, de fato, fazer essas investigações especiais. A gente não pode se restringir ao tratamento sintomático com, se o paciente refere dor, então, analgésico, se ele tem processo inflamatório, a gente pode fazer um anti-inflamatório, isso até tópico mesmo, né? A gente pode fazer. Existe uma infinidade de anti-inflamatórios tópicos, mas vou dar um exemplo aqui, o cetopaco, né? Que é um anti-inflamatório em forma de colírio que a gente pinga no olho do paciente. A gente vai fazer lubrificar, deixar o olho bem lubrificado, pode fazer até compressa gelada, enfim, a gente pode fazer os tratamentos sintomáticos, mas quando ele apresenta essas alterações específicas, a gente vai além desse tratamento sintomático, a gente procura de fato uma causa.
E aí a gente vai fazer algumas investigações, e dentre as investigações, lógico, uma anamnese mais completa, muito bem detalhada, tentando procurar alguns fatores de risco, mas a gente pode fazer alguns exames de imagem. A gente pode fazer uma retinografia, como vocês conseguem identificar aqui, que é uma fotografia colorida no fundo do olho. A gente pode pedir uma angiofluoresceniografia ou uma angiografia com hidrocinina verde, que a gente vai conseguir visualizar com detalhes os vasos retinianos ou ainda os vasos coroideanos, né, com mais detalhes. E a gente pode pedir um OCT, eu já comentei muito com vocês na aula de retina, o que seria um OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Só relembrando, para fazer uma analogia, o ultrassom ele emite, é um aparelho que emite o som, ele reflete, o aparelho interpreta aquilo como uma imagem. O OCT ele emite luz, e essa luz reflete, o aparelho interpreta aquilo como imagem, mas uma imagem com muito maior resolução, e aqui a gente consegue perceber um edema neste paciente. Então, é um paciente que apresenta uma lesão bem típica aqui, e com baixa acuidade visual, dentre outras coisas, por um edema de retina provocada, no caso em específico aqui, por uma doença infecciosa, que é a toxoplasmose ocular. Mas, enfim, então, como é que se vai dar essa investigação especial, né? A gente tem que procurar, na verdade, manifestações sistêmicas, procurar se o paciente tem alguma manifestação, algum sinal e sintoma de alguma doença, e tenha a uveíte como um dos seus sinais, então, como que fosse parte de uma síndrome, né? Então, a gente tem que fazer, e principalmente dependendo das características, né, dos fatores de risco que o paciente venha mostrar, né, até comportamento de risco, a gente tem que pedir algumas sorologias, porque, lógico, dentre as investigações, a gente tem que excluir processos infecciosos. Até porque nas uveites, já que são inflamações mais profundas do olho, é comum a gente utilizar corticoides. Então, para evitar até um processo de proliferação do agente etiológico que esteja provocando essa infecção, mediante o uso do corticoide, a gente tem que também tratar a infecção caso o paciente apresente. Então, é comum a gente fazer uma investigação, uma anamnese mais profunda, procurando justamente esses sinais e sintomas das doenças, mas também podemos fazer sorologias. Então, sorologia para sífilis, sorologia para herpes, sorologia para toxoplasmose, para doença da arranhadura do gato, doença de Lyme, citomegalovírus, HIV, tuberculose. Então, percebam, quando a gente fala, por exemplo, de tuberculose, para o aluno de graduação, é muito comum a associação com, por exemplo, o pulmão. Então, uma tuberculose pulmonar. Mas vocês devem saber que a tuberculose ela pode se manifestar em várias outras partes do corpo. Dentre as partes do corpo que ela pode se manifestar, é uma infecção ocular. Assim como todas essas outras doenças. Então, a gente faz associação dessas doenças com algumas estruturas do corpo que não os olhos, mas precisa vocês, alunos de graduação, passarem a fazer esta associação, tentar fazer o link, ao menos para que vocês possam investigar os pacientes nessas possibilidades. Então, lembrar que sífilis, repito, herpes, toxoplasmose, doença da arranhadura do gato, doença de Lyme, citomegalovírus, HIV e tuberculose, estas são talvez as principais doenças infecciosas que podem manifestar com alterações oculares do tipo uveíte, né? Inflamação desse trato uveal, inflamação da úvea. Todas essas doenças comuns, né? Doenças do dia a dia de vocês, no mínimo, doenças comuns do estudo de vocês, com exceção aí, concordo, da doença da arranhadura do gato, da doença de Lyme, mas todas as outras são extremamente comuns. E a investigação vai se dar como vocês fariam essa triagem para a doença, como foi feito nas outras especialidades da formação de vocês. Nada em específico, assim, a nível de graduação para oftalmologia, neste momento da conversa. Estou querendo só reforçar com vocês que vocês devem pensar em alterações oculares do tipo uveíte nos pacientes com esta doença. E, lógico, se a própria sorologia se mostrar evidente, se vocês, a nível de clínico geral, né, não conseguirem direcionar para uma ou outra, vocês têm que fazer o link, né, pensar na possibilidade e aí depois
direcionar, sim, para o oftalmologista, para que possa dar o suporte que vocês acharem necessário. E, justamente, a gente vai fazer a investigação também com alguns exames até laboratoriais comuns, como a ECA, né, a lisozima. Então, esses exames vão estar alterados nos pacientes com uveíte do tipo granulomatosa, aquelas que eu comentei que tinha precipitados cerebrais do tipo Button Fats, né? É comum a gente precisar fazer tipagem para HLA. Então, existem doenças sistêmicas, e a gente vai começar agora a falar muito de doenças reumatológicas. Percebam que a reumatologia tem relação direta com a oftalmologia no contexto aqui das uveites. Então, a interação oftalmologista e reumatologista deve ser fina, né, comum, corriqueira. E aí, dentre a tipagem de HLA, a gente pode estar pedindo o B27, o A29, o B51. E aí, por exemplo, o B27 para falar de espondilopatias, um destaque aí para a espondilite anquilosante, né, B51, acima de BC, enfim. Essas são doenças, eu estaria dizendo, doenças da reumatologia. A aula aqui em si não é de reumato, né? Então, assim, eu não vou precisar falar de forma detalhada sobre essas doenças, mas estou querendo lembrar, trazer para vocês a ideia de que, se vocês estiverem diante de pacientes com espondilite anquilosante, com coriorretopatia de Béchot, ainda com síndrome de BC, vocês começam a pensar que o paciente pode estar evoluindo com o processo de uveíte como parte desta doença, né? Um dos sinais, um dos sintomas que o paciente vem apresentar. A gente pode pedir radiografia, TC, ressonância, e aí, por exemplo, é comum a gente pedir de tórax, principalmente para o paciente com tuberculose, eu comentei há pouco aí para vocês, e a biópsia, quando a gente não consegue direcionar, nem mesmo com sorologias, nem mesmo com esses exames, com tipagem de HLA, nem mesmo com a clínica, a gente pode precisar, enfim, mediante uma dúvida diagnóstica definitiva que vai assim, obrigar o paciente, ao médico, a modificar talvez até a terapêutica, a gente pode lançar mão de uma biópsia, sendo de fato uma exceção. Então, eu comentei no slide anterior quais seriam as principais doenças infecciosas que poderiam estar correlacionadas com a uveíte, né? Eu vou agora chamar a atenção para vocês das principais, lógico, não posso abordar na aula todas, mas assim, as principais doenças inflamatórias. Muitas dessas doenças que vocês estudam ou estudaram em reumatologia, que tem relação especificamente com a inflamação do trato uveal, ou seja, com uveíte. Então, dentre as espondiloartropatias, eu já chamei a atenção aqui para vocês, aquela que vai demonstrar alteração do HLA-B27, a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica também. Estamos falando também de artrite juvenil, né? As enteropatias como colite ulcerativa, doença de Crohn, então, doenças que vocês ouvem comumente na prática de vocês e talvez não estejam fazendo essa correlação com essas possíveis alterações oculares das doenças inflamatórias também. Então, nefrite tubulointersticial, glomerulonefrite coligear, né, sarcoidose, síndrome de BC, né? Então, essas são as principais doenças inflamatórias que têm correlação com o VI. E doenças que vocês, repito, já estão mais tranquilos porque já estudaram em reumatologia. Se não estudaram, provavelmente vão estudar, porque talvez não tenham passado pelos ciclos, né, já que nesse período a gente oscila entre os ciclos com vocês. E o tratamento da uveíte em si? Pois bem, a gente deve pensar da seguinte forma, quando a gente vai tratar uma uveíte. A gente tem que tratar a doença de base. A gente tem que investigar a doença de base. Principalmente quando ela tem aquelas manifestações especiais, vamos dizer assim. Elas são bilaterais, elas são recidivantes, né? Ela tem uma forma granulomatosa, né? A gente pode perceber precipitados cerebrais do tipo Button Fats, são precipitados maiores que ficam
aderidos à porção interna da córnea, especificamente ali o endotélio corneal. Então, nessas doenças que a gente precisa descobrir a patologia de base, a gente investiga, descobre a patologia de base e, lógico, vai tratar a patologia de base. A gente vai utilizar sintomáticos. Então, lubrificantes, por exemplo, como Optiv, Lacifilme, anti-inflamatórios não esteroidais, tipo Cetrolac, que a gente pode pegar de forma tópica, então é colírio, mas o paciente também, se tiver dor, ele pode tomar analgésico, anti-inflamatório oral, que pode ajudar, sem problema nenhum. A gente pode fazer uso de colírios midriáticos, porque deixa aquela pupila parada, e ao deixar ela parada, o paciente diminui a dor do paciente. Se você tiver um dedo inflamado, você começa a mexer ele, você vai referir mais dor. Então, se você tem a úvea inflamada, se ela está mexendo com uma aumentação típica da dilatação pupilar, o paciente pode referir mais dor. Então, ao usar o midriático, a gente melhora isso também, como também diminui o risco que o paciente apresenta o que a gente chama de sinéquia posterior, que a íris fica aderida ao cristalino. E a gente depois pode fazer uso de esteroides. Então, aqui é muito importante a gente fazer uso de esteroides em uveíte. É muito comum, inclusive, a gente fazer. E a gente pode começar com esteroides tópicos. E aí, prednisona, 1%, né? O folicolíria, aí varia. Pode ser até de 1 em 1 hora nos pacientes, né? Se esses esteroides não resolvem, lógico, lembrando sempre que a gente está fazendo o tratamento associado à doença de base, né? Se o paciente, assim, a gente conseguir definir, a gente pode escalonar esse esteroide, fazer o esteroide peribulbar ou intravítrea, ou seja, faz uma injeção próxima ali ao globo ocular, ou ainda injeção dentro do olho intravítrea, a gente tem que fazer corticoide, e algumas vezes corticoide de depósito nesses pacientes, né? A gente pode escalonar para esteroides sistêmicos, aí, prednisona oral, né? E se não resolver, ou dependendo se a uveíte for uma parte de uma doença sistêmica, né? Que uma doença inflamatória, às vezes alguma doença reumatológica que precisa de pulsoterapia, então a pulsoterapia, na medida que vai tratar a doença sistêmica, também pode controlar melhor essa uveíte. Se a gente vai usar durante muito tempo o uso de corticoide, a gente sabe das repercussões do corticoide, inclusive sistêmicas e até mesmo oculares. A gente pode lembrar que o corticoide no olho pode provocar catarata, pode provocar glaucoma, então a gente pode ser que precise utilizar alguns outros imunomoduladores, né? Então azatioprina, ciclosporina. Na maioria das vezes, neste momento, a gente já está em sintonia com o clínico ou ainda com o reumatologista que está acompanhando o paciente. Muitas das vezes são eles que direcionam a posologia específica para esses tratamentos. E em alguns casos em que o vítreo ficou ainda turvo, mesmo depois do processo controlado, e que por ele estar turvo a gente está tendo dificuldade, está diminuindo a transparência de meios e, portanto, diminuindo a visão do paciente, a gente pode precisar fazer uma vitrectomia, que é uma cirurgia intraocular. Então, para fazer uma analogia, vocês são comumente já ouviram falar em laparoscopia. Então, seria o equivalente, vamos supor, entre aspas, uma laparoscopia ocular, em que a gente coloca trocáteres oculares e consegue fazer a remoção desse vítreo que porventura esteja atuando ainda no processo de uveíte. Na sequência, como eu estou comentando, a gente tem o cristalino, né? O cristalino vamos dizer assim, a lente natural do corpo. Ela tem uma característica bem peculiar, ela consegue acomodar, ela consegue modificar a sua conformação, aumentando, portanto, a capacidade de refração do olho, e aí fazendo com que a gente tenha a capacidade de enxergar em vários pontos focais, né? Perto, longe, intermediário, enfim. Essa lente ela é naturalmente transparente, né? E qualquer opacificação dessa lente, do cristalino, a gente vai chamar de catarata. Então, vocês conseguem perceber aqui que pela pupila, ou seja, por esse orifício da íris do paciente, a gente vê, na verdade, o fundo do olho, né? O olho funciona como uma câmara escura, então a gente vê o escuro, aí é preto, essa pupila, o normal num paciente jovem. Na sequência aqui, eu estou mostrando que você já consegue identificar, porque se aqui o cristalino é transparente, ou translúcido que o seja,
a gente não consegue identificá-lo com facilidade. Aqui a gente, pelo contrário, já está vendo essa opacificação do cristalino, portanto, a gente está diante aqui de uma catarata. E como é que seria o tratamento para a catarata? Vocês devem lembrar que o cristalino ele é formado por uma cápsula e por um conteúdo. Então, a gente entra pela córnea, abre essa cápsula, quebra e aspira todo esse conteúdo e retira, portanto, essas opacificações do cristalino. Mas, como eu disse anteriormente, esse cristalino é uma lente natural do olho. Então, se a gente tira o cristalino, o olho perde parte do seu poder refrativo. Então, a gente tem que substituir isso colocando uma lente artificial. Então, o tratamento é justamente a cirurgia de catarata, como eu disse, a abertura da córnea, a abertura da cápsula, a gente quebra e aspira todo o conteúdo cristalino e coloca uma lente intraocular artificial para substituir aquele cristalino. A cirurgia de catarata, facilmente observada por vocês, até mesmo no YouTube, enfim, é fácil de vocês terem acesso. Lógico, vocês já conversaram ou vão conversar sobre isso com outros professores, né? Isso não é tema específico meu de aula. E eu estou só comentando aqui justamente para relembrar vocês que eu estou lembrando de forma, citando quase as partes, os componentes do sistema visual, as suas principais alterações que têm correlação com as doenças sistêmicas. E nesse contexto, o cristalino ele pode estar também, além da catarata que eu comentei, comum, por exemplo, mais comum. A catarata, na verdade, é comum da idade, né? A catarata seria a mais comum delas, mas, por exemplo, o paciente diabético, só antecipando aqui uma conversa, ele pode apresentar de forma mais precoce a catarata. Mas outras alterações do cristalino, como a ectopia lentes, se essa lente está deslocada, e aí, por exemplo, nasceu de Marfan, a gente pode encontrar essa lente deslocada ou até mesmo o cristalino caiu, e em vez de ele estar ali suspenso, ele está caído lá no fundo do olho, na câmara vítrea, como vocês conseguem perceber aqui na imagem em B. Uma outra estrutura do olho é justamente a retina, né, e toda a via óptica, né, o nervo e toda a via óptica que vai até o lobo occipital, para poder lá no occipital a gente interpretar as imagens. Então, como eu já tinha comentado, teve até a última aula que eu fiz para vocês foi sobre retina, então recente aí com vocês, mas só relembrando, ela funciona como uma membrana transparente que envolve todo o fundo do olho, né? Ela é formada por células neuronais modificadas, células da glia também, e tem a capacidade de converter aquela energia luminosa em impulso nervoso. E esse impulso nervoso vai seguir por toda uma via óptica, ou seja, pelo nervo óptico, pelo trato óptico, enfim, por toda a via, até chegar ao lobo occipital e lá, repito, a gente interpretar as imagens. Então, como eu comentei aqui com vocês, esse aqui é o fundo do olho normal, onde a gente percebe o nervo óptico, os vasos centrais da retina, são vasos terminais, né? E a retina como um todo, cujo centro está a mácula, e o centro da mácula, essa mancha, a gente chama de fóvea. A retina é formada, como eu comentei com vocês, por células neuronais. Dentre essas células neuronais, tem a célula, a camada de células ganglionares, né? As células ganglionares que projetam axônios, e a junção de todos esses axônios, está aqui mostrando para vocês o que seriam esses axônios, vão formar justamente a camada de fibras nervosas da retina. E a junção de toda essa camada de fibra nervosa da retina vai formar justamente o nervo óptico. Então, nervo óptico e retina são como que duas faces da mesma moeda. E aqui na imagem do lado, vocês conseguem perceber que o nervo óptico é formado, ele vem, forma aqui o quiasma óptico, segue pelo trato óptico, radiações ópticas até chegar ao lobo occipital e lá a gente, de fato, poder interpretar as imagens. Então, capta a imagem aqui na retina, transforma a energia luminosa em impulso nervoso, segue por uma via e é interpretada no lobo occipital, as imagens. Ok? Então, aqui vocês conseguem ver novamente um fundo do olho normal e aqui um fundo do olho bastante alterado, neste caso em específico. Estou falando aqui de uma retinopatia diabética, onde a gente pode perceber microaneurismas, microhemorragias, exudatos duros, exudatos algodonosos, edema de retina, edema macular, enfim. Isso aqui é típico da retinopatia diabética, que já foi
abordado com vocês na aula anterior. Mas também a gente pode encontrar, como vocês estão vendo aqui embaixo, a parte inferior da retina está normal, enquanto a parte superior tem muitas microhemorragias em chama de vela. Aqui no quadro, tipo de trombose de veia central da retina, particularmente de ramo de veia central da retina. O ramo superior de veia central da retina é comum como uma complicação de uma retinopatia hipertensiva. Bom, então esse primeiro momento da aula que eu fiz com vocês foi justamente sobre as principais alterações. E aí eu vou começar agora simplesmente correlacionar. Então fica mais fácil. Eu vou falar agora da doença sistêmica e vou começar a dizer quais são as principais alterações oftalmológicas, sem precisar explicar elas agora, porque eu já expliquei anteriormente, né? Então, as doenças sistêmicas e o olho, né, as condições oculares que resultam direto ou indiretamente de um processo patológico de outra parte do corpo, né? A importância do exame oftalmológico nesse contexto é porque em nenhuma parte do corpo o sistema microcirculatório pode ser investigado com tal precisão, sem, assim, em vivo, né, sem a necessidade de exames complementares, basta dilatar a pupila, a gente consegue ver isso com muita tranquilidade, por exemplo. Em muito poucas partes do corpo, né, os resultados de uma lesão tão diminuta, uma lesão focal, podem ter repercussões tão devastadoras, né? Eu costumo comentar que, por exemplo, tronco cerebral, de fato, lesões tão pequenas podem ter repercussões funcionais importantes, né, levando, nesse caso, em algumas situações de lesões focais do tronco cerebral, à morte do paciente, né? Mas, por exemplo, na retina, e eu chamo a atenção aqui para a mácula, especificamente o centro da mácula, que é a fóvea, ele tem 1,5 milímetros. Então, uma lesão tão diminuta de 1 milímetro, de meio milímetro, ainda de 1,5 milímetro, que envolva toda a fóvea, ele pode comprometer de forma sequelar, inclusive, a função visual desse paciente. Então, repetindo em muito poucas partes do corpo, os resultados de uma diminuta lesão focal podem ser tão devastadoras no que se refere à função daquele órgão, como, por exemplo, também no olho, tá certo? Então, é importante, justamente nesse contexto, a gente perceber se o olho está com alguma lesão quando o paciente apresenta alguma doença sistêmica, pelos riscos que isso pode gerar para a visão do paciente. As primeiras doenças sistêmicas que eu queria conversar com vocês era justamente diabetes e hipertensão arterial sistêmica. O bom foi que a aula anterior, a videoaula anterior, né, na verdade, eu gosto de chamar de apresentação, porque ele funciona como guia, assim, a gente sabe que a gente não pode esgotar tudo, muito menos sem a interação que talvez fosse mais comumente utilizada pela gente nas aulas presenciais, mas eu fiz há pouco uma videoaula sobre diabetes, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, e aí fica fácil de vocês terem acesso a essas aulas pela plataforma Teams para conseguir tirar mais dúvidas, né, sobre esse ponto em específico. Mas só relembrando aqui para vocês que a retinopatia diabética, por exemplo, ela provoca, é uma microangiopatia, né, de fato. Então, a lesão de órgão-alvo se dá por uma microangiopatia. Então, existe uma lesão do capilar. E aí, ao ocorrer aquela lesão do capilar, a gente perde aquela barreira hematorretiniana e aí o paciente começa a apresentar os seus principais sinais e sintomas, que são os microaneurismos, o capilar comprometido de forma saculações, então microaneurismo, ele aumenta a permeabilidade, então a gente vai ver edema de retina, exudatos duros, algodonosos, a gente vai perceber que restos, então, elementos lipídicos, né, glicídicos, glicoproteínas, saem do intravascular e ficam no extravascular, ou seja, ficam depositados na retina. O paciente pode apresentar microhemorragias, essa permeabilidade é tamanha que sai todos os elementos segurados do sangue, propriamente dito, e a gente evidencia no olho microhemorragias retinianas, né, no processo de retinopatia diabética. E a gente pode ver em estados finais a neovascularização, que é a
passando para o estágio de retinopatia diabética proliferativa. Então, aqui estão os principais sinais e sintomas: microaneurisma, microhemorragias, exudatos duros, exudatos algodonosos, enfim, tudo isso provocando edema, provocando baixa qualidade visual no paciente. Na retinopatia hipertensiva, chama a atenção aqui que a gente também pode ver microaneurisma, microhemorragias, pode ver exudatos, mas chama a atenção justamente a arteriosclerose como uma fisiopatologia específica da retinopatia hipertensiva, né? E justamente pela arteriosclerose, a gente pode também apresentar uma oclusão, uma trombose desse vaso, e esse vaso ficar sem função, né? Então o sangue não passa mais ali, e a gente evidencia, por exemplo, o que a gente chama de vaso em fio de prata, como uma sequela de uma complicação de uma retinopatia hipertensiva. Então, aqui de fato, só citando, vocês têm a aula anterior abordando de forma mais detalhada essas alterações. Vamos seguir então para lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, né? É uma doença autoimune, geralmente estudada aí por vocês, né? Ela é do tecido conjuntivo, caracterizada por uma vasculite disseminada com consequente lesão tecidual. Então, justamente os vasos da coroide, os vasos da retina, vocês devem lembrar, eles podem estar acometidos também por essa vasculite lúpica, né? E aí a gente vai ter, consequentemente, alteração do fundo do olho, baixa acuidade visual. O tratamento para o lúpus é antimaláricos, né? Que aí estamos agora em voga falando da cloroquina, hidroxicloroquina, né? A gente pode falar também de anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides, né? O uso de citotóxicos. Eu vou mandar para vocês também 2 artigos, né? Que vai falar sobre as alterações oculares do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Agora, em tempos de Covid, é bom vocês terem essa noção, lembrando que é mais comum pelo uso crônico, mais comum essas lesões justamente em doenças, quando a gente utiliza para o tratamento do lúpus, como exemplo em questão aqui, mas eu vou mandar para vocês 2 links sobre 2 artigos científicos, um nacional, enfim, em português, e o outro da Academia Americana, muito bons, sobre a cloroquina e hidroxicloroquina. Mas, enfim, e o lúpus propriamente dito, porque o lúpus vocês não vão estudar em oftalmologia, né? Eu quero que vocês entendam que é uma doença sistêmica, que ela pode apresentar todas essas manifestações. Então, se a gente for falar de rastro cutâneo, fenômeno de Raynaud, vocês querem pensar em lúpus, né? Mas eu quero que vocês também comecem a pensar em lúpus se o paciente tiver alguma manifestação do sistema visual. Então, se o paciente tiver madarose, tiver ceratoconjuntivite seca, se tiver uma esclerite, né, tiver uma própria retinopatia ou até um nervo acometido, a neuropatia óptica, então são manifestações que o lúpus pode apresentar também. Então, manifestações oculares lúpicas são essas que eu chamo a atenção aqui para vocês. Tá, ok? A gente já conversou um pouco sobre isso, então agora fica mais fácil, basta eu citar a alteração. E quem tiver dúvida, antecipa o vídeo e vê lá no começo o que seria cada uma dessas, né? O que seria a madarose, o que seria um esclerite, enfim. E aqui vocês tiverem mais dúvidas. A doença de Graves, né? Então é o hipertireoidismo, né? É uma doença autoimune com a produção de anticorpos de IgG que vai se ligar a receptores do TSH e vai provocar um aumento da secreção dos hormônios tireoidianos. Enfim, isso aí é senso comum, vocês todos têm noção concreta do que seria a fisiopatologia do hipertireoidismo, da doença de Graves, né? E também facilmente associando quais são os principais sinais e sintomas do paciente com Graves, né? Aquele paciente TAC, né? Então, perda ponderal, anorexia, aumento do trânsito do trato gastrointestinal, sudorese, taquicardia, fadiga, nervosismo. Mas, enfim, esses são os sinais sistêmicos, e eu queria que vocês também passassem a correlacionar alguns sinais, algumas alterações oftalmológicas para a doença de Graves, né? Então, a gente pode perceber o paciente com uma retração palpebral. Então, se vocês olharem em algum paciente, algum colega, algum familiar, já que a gente está falando de isolamento social nesse momento da Covid, vocês vão perceber que a pálpebra superior ela recobre 1 a 2 milímetros da córnea. Então, a gente não consegue identificar ali, normalmente, no paciente,
aqueles 1, 2 milímetros superiores na córnea, mas no paciente com doença de Graves existe uma retração focal, então a gente já consegue perceber a córnea tanto na parte superior quanto na parte inferior, então a retração focal já é uma característica dessa alteração oftalmológica da doença de Graves. E só a retração em si já pode nos dar a sensação de protrusão ocular, né, de proptose, propriamente dito. Esse paciente que eu mostrei aqui, ele tem a retração e tem a proptose, é fato. Mas ele poderia ter só a retração palpebral e a gente poderia interpretar aquilo como uma proptose, né? Então, a proptose é outro sinal, a quimose, que eu comentei anteriormente, aquele edema da conjuntiva, uma célula de conjuntivite seca, você vê que se a gente expõe o olho, ele fica mais ressecado, então é comum a gente perceber uma célula de conjuntivite seca, né? E por conta disso a gente também pode ver úlceras corneanas, a córnea precisa de uma lubrificação constante e no processo de célula de conjuntivite seca da doença de Graves a gente pode evoluir com uma úlcera corneana, que pode se infectar posteriormente, levando a úlcera bacteriana, então casos até graves em alguns pacientes. E um ponto específico, extremamente importante, até por conta da sequela definitiva que ele pode deixar, é uma neuropatia óptica. Então perceba que o globo ocular, o olho, a bola do olho, ela está dentro de um arcabouço ósseo, que é a óptica. E aí, numa doença inflamatória, como a doença de Graves, pode aquele conteúdo periorbitário estar todo ele inflamado. E quando ele está inflamado, ele está inchado, e aí ele não tem para onde se expandir, porque é órbita, né, as paredes orbitais. Então ele comprime o nervo óptico. Ele empurra o olho, o globo ocular, então por isso da proptose, mas ele também pode comprimir o nervo óptico, essas estruturas oculares, e aí inflamadas, né? E aí durante a compressão do nervo óptico a gente pode manifestar uma neuropatia óptica, ou seja, às vezes escotomas que podem ficar definitivos. O tratamento para este caso de neuropatia óptica, lógico, a gente tem que tratar a doença de base, tem que tratar o hipertireoidismo, então vai tratar normalmente com um especialista da área. A gente tem que saber que nessa situação do quadro agudo, a gente tem que controlar bem a doença clinicamente. E se não resolver e for uma coisa de urgência, pode até fazer uma cirurgia exagerada. Para a oftalmologia pode parecer até uma doença que não é tão comum, fazer uma cirurgia descompressiva orbitária, uma ortotomia, para que possa diminuir a pressão que está exercendo sobre o nervo óptico, né? Mas, na maioria das vezes, controlando clinicamente, a gente regride essa inflamação e regride essa compressão óptica. Artrite reumatoide. Então, percebo, eu quando falei de uveites lá anteriormente, estou trazendo aqui à voga novamente esse tema, eu falei de doenças comuns no dia a dia de vocês, que talvez vocês não estivessem fazendo associação com alterações oftalmológicas. Então, agora eu estou também chamando a atenção de algumas doenças inflamatórias, que são comuns no dia a dia de vocês e que talvez vocês não estejam fazendo correlação com as alterações oftalmológicas. Entre essas doenças, aqui especificamente falando, a artrite reumatoide. Então, a doença autoimune caracterizada pelaquela poliartropatia inflamatória de pequenas articulações, simétrica, destrutiva, aquela artropatia que a gente fala de mãos, punhos e pés, né, comumente encontrado. Tem grande associação com fatores reumatoides, anticorpos, antiglobulinas, né, o tratamento é com anti-inflamatórios, corticoides, hidroxicloroquina, depecinamina, saída de ouro, enfim, é o tratamento clássico, padrão para artrite reumatoide. Agora, o que eu preciso que vocês saibam é que a artrite reumatoide apresenta algumas alterações oftalmológicas. Então, chama a atenção aqui a síndrome de Sjögren. Eu não falei anteriormente sobre Sjögren, mas Sjögren é um ressecamento ocular patológico. Então, a síndrome de Sjögren, a gente vê um paciente com ressecamento ocular patológico, né? A gente pode apresentar esclerite, ceratite, né, como também manifestação oftalmológica na artrite reumatoide, e uma que não é tão comum é a síndrome da bainha do tendão do oblíquo superior. Então, a gente tem vários músculos que são músculos da oculomotricidade, e sendo este comprometido, o paciente pode apresentar estrabismo, pode apresentar diplopia, né, que não é, como está marcado aqui, não é tão comum na artrite reumatoide. Espondilite anquilosante.
aquela artrite inflamatória com entesopatia crônica, né, idiopática ali do esqueleto axial, né? Não estou falando do esqueleto apendicular, que seria braços e pernas, mas o esqueleto axial, o esqueleto central ali. Então é muito comum a gente perceber na segunda, terceira década de vida, mais comum em homens, né? Uma rigidez, uma lombalgia graduais progressivas no paciente. Quando faz o raio-x, vê aquela coluna em bambu, com aquele exame de VHS, normalmente vai estar alterado, o tratamento com anti-inflamatórios, fisioterapias, sulfasalazina, corticoide, enfim. Eu não estou entrando no mérito do tratamento da doença sistêmica, porque aí vocês já estudaram sobre isso, enfim, é um tratamento padrão mesmo, nada de diferente, sabendo que, como é uma doença sistêmica, o tratamento sistêmico dele também vai e pode melhorar a manifestação ocular. Mas e quais são essas manifestações oculares da espondilite anquilosante? Muito comum a uveíte. Então, eu vou chamar a atenção aqui para vocês da uveíte. Tem também esclerite, normalmente o envolvimento é bilateral, o prognóstico visual é bom, mas chamo a atenção para vocês o processo de uveíte na espondilite anquilosante. Síndrome de Reit, síndrome de Reit, como vocês assim preferirem, aquela tríade, né? Uretrite, artrite e conjuntivite. O clássico é isso aí, uretrite, artrite, uma artrite inespecífica e conjuntivite. Mas vocês podem entender o nome conjuntivite como olho vermelho. Vocês vão ver que outras manifestações de olho vermelho podem compor o quadro da síndrome que a gente está conversando agora. Então, ela é uma doença provocada, infecciosa, né, provocada pela clamídia, então é comum ser uma doença sexualmente transmissível, acometia preferencialmente os homens, mas agora com as mudanças de comportamento de risco, as mulheres cada vez mais estão sendo acometidas, né? É mais comum justamente na terceira década de vida, então na casa ali dos 20 e poucos anos, que é o momento onde existe maior promiscuidade sexual. O tratamento vai se dar com doxiciclina, azitromicina, né, ou um ou outro, anti-inflamatório não esteroidário, um tratamento clássico, tratamento padrão para clamídia, nada diferente disso. E o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que essa doença pode provocar alterações oftalmológicas. Então, na síndrome clássica, conjuntivite. Mas vocês conseguem perceber que a gente está falando também de episclerite ou irite anterior. E ainda ceratite. A irite anterior é uma uveíte. Então, todos os principais causas de olho vermelho, que seria a conjuntiva inflamada, conjuntivite, a córnea inflamada, ceratite, a esclera inflamada, episclerite, ou ainda a úvea inflamada, que seria a uveíte, nesse caso chamou a atenção aqui a uveíte anterior, sendo a íris, a parte da úvea inflamada. Então, qualquer uma dessas que compõe, dessas estruturas que compõem as causas da inflamação que estão caracterizadas na síndrome do olho vermelho, pode estar ali na tríade de Reit, de Arp, como assim preferir, tá certo? Então, repito, uretrite, artrite inespecífica e olho vermelho, causado por clamídia trachomatis. O tratamento vai se dar, no caso, sistemicamente, de forma padrão, doxiciclina, azitromicina, pode utilizar algum anti-inflamatório, isso já vai ajudar na recuperação das alterações oftalmológicas e, lógico, como qualquer parte do corpo, a gente pode dar o tratamento de suporte sintomático, né? Em todas essas doenças que eu estou falando. Se a gente tem, sei lá, uma unha encravada, popular aí, né? E a gente precisa fazer a extração da unha, e o paciente tem dor, nada impede de o paciente também usar analgésico, usar anti-inflamatório, fazer compressa. Então, do mesmo jeito, ele pode fazer no olho em alguma situação. Lógico, fazendo as devidas considerações, né? Então, a gente vai fazer uso de sintomáticos como anti-inflamatórios, pode ser de forma tópica, a gente pode utilizar colírio lubrificante, pode fazer compressas geladas, se o paciente assim referir, ou alguma outra, mediante alguma outra queixa, algum outro tratamento de suporte. Tá certo? E vou falar aqui, chamar a atenção para vocês da toxoplasmose. Olha, essa é algo bastante interessante. Então, a toxoplasmose é uma doença, uma zoonose, né? Ela é comum, o agente etiológico é um protozoário, o Toxoplasma gondii. Então, a gente tem a forma de manifestação,
que pode ser sistêmica, né? Pode ser ocular, então eu quero chamar a atenção que também a manifestação ocular pode estar presente. E aí o tratamento é um tratamento clássico. Como é que se faz o tratamento para a toxoplasmose? Faz com trimetamina, sulfadiazina ou asfolina. Aí é um tratamento clássico. Pode associar, e na maioria das vezes a gente associa o uso de corticoide. Pode fazer algumas outras opções, como sulfametroxazol e trimetoprim, que é o Bactrim F, muito comumente utilizado, mas também pode ser utilizado com danicina ou azitromicina. Enfim, toxoplasmose você já viu, você vem até inclusive em obstetrícia, vem em pediatria, então vendo também em oftalmologia. A ideia aqui é chamar a atenção para vocês. A toxoplasmose pode provocar uma corioretinite. E em sendo uma corioretinite, a gente está falando que uma manifestação ocular da toxoplasmose. E o que é clássico aqui é a gente perceber essa mancha branca, né? Demonstrando, na verdade, uma necrose que existe na retina. Então, a zoonose é uma doença que ela provoca necrose, ela é necrotizante. Tanto é que, ó, como é grave, aqui esse processo já não está mais na forma aguda, já foi tratado, mas o paciente tratado, que demorou para tratar, ocorreu uma necrose justamente na parte central da retina. A gente está falando de uma necrose macular. E aí a visão desse paciente ficou comprometida definitivamente no olho direito, que é o caso em questão aqui. Estou falando de dois pacientes distintos. Essa imagem superior está mostrando uma fase mais aguda, e aqui um paciente já tratado cardiamente, infelizmente, com essa sequela, mostrando a vocês o quão grave pode ser uma toxoplasmose ocular. Diga-se de passagem, a zoonose, assim, que provoca vamos dizer assim, a principal corioretinite infecciosa, epidemiologicamente falando, no contexto aqui do Brasil, é provocada pela toxoplasmose, certo? Provocada pelo toxoplasma gondii. E, então, aqui, chamando a atenção, qual a principal alteração oftalmológica? Justamente essa corioretinite infecciosa. Síndrome de Marfan é um distúrbio difuso do tecido conectivo associado à mutação do gene fibrilina do cromossomo 15q. Então, é uma doença genética, como vocês conseguem perceber aí, é a síndrome de Marfan. É uma doença autossômica dominante com expressão variável. Mas, quando já sabem, já ouviram, entendem quais são as manifestações, os sinais típicos de Marfan. Repito, aqui a minha função é começar a correlacionar com vocês algumas alterações oftalmológicas que podem ser encontradas no paciente de Marfan. Então, espero que fique claro aqui que a gente tem que ter uma via de mão dupla. Se vocês perceberem essa manifestação ocular, vocês vão começar a tentar fazer a correlação com a doença sistêmica e vice-versa. Se o paciente tem uma doença sistêmica que já está muito bem definida, vocês começam também a pensar como que parte das manifestações dessa doença alguma alteração oftalmológica específica. No caso da síndrome de Marfan, a ectopia do cristalino, já comentei anteriormente, a miopia muitas vezes patológica, ao grau extremamente alto para esses pacientes, né? Descolamento de retina e ceratocone. Eu não conversei anteriormente sobre ceratocone, mas enfim, a córnea, e eu já falei sobre a córnea, aquela parte transparente, ela tem uma curvatura própria. E eu vou fazer um exagero, vamos supor que ela forma tipo um bico. E essa ectopia da córnea, a gente pode caracterizar o que a gente chama de ceratocone, tá certo?